Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Christos voskresit. Christos anesti. Cristo ressuscitou. Cristo é ressuscitado. Cristo agdiga. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos a mais um domingo de Páscoa. Agora o 5º domingo de Páscoa dedicado a mais uma leitura do Evangelho de São João. A Santa Igreja, nesse período do Pentecostarion, nos dá várias leituras com vários símbolos, várias explicações profundas sobre a graça de Deus, tiradas do Evangelho de São João, nesse período especial que nós estamos nos preparando para o Pentecostes e ao mesmo tempo comemorando a Páscoa, onde nessa semana, agora pela quarta-feira, já estaremos nos despedindo dos 40 dias da Páscoa, e quinta-feira agora temos a festa da Ascensão. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, nesse domingo de hoje lemos a cura do cego de nascença, onde mais uma vez estaremos vendo a participação da água na cura da vida espiritual do homem, simbolizando a graça de Deus que de maneira superabundante invadiu a humanidade após a encarnação. Após a encarnação do Verbo de Deus, após conviver conosco, depois pisar a morte com sua morte, através de sua ressurreição, depois deificar a natureza humana, glorificando-a no trono da divindade através da ascensão, e ainda enviando depois o próprio Espírito Santo, dando a capacidade de cada indivíduo, individualmente, poder participar de toda a graça de Deus, de tudo que Deus é por natureza. Agora, cada indivíduo, por dom, por graça, gratuitamente pode participar desta mesma graça e, portanto, cumprir todo o verdadeiro desejo que Deus tinha para Adão desde o paraíso. Estar completamente unido com Ele e ser imagem e semelhança de Deus a um nível inimaginável, como nós veremos hoje, nas consequências do que ocasionou a encarnação e como a cura do cego de nascença mostra-nos depois, até onde vai após a encarnação, após a ressurreição e após o Pentecostes, o que de fato ocorreu com agora a natureza humana e principalmente aqueles que participam do místico corpo de Cristo, sua Santa Igreja. Por isso, essa cura do cego de nascença, ela se difere um pouco das outras demais curas que até hoje nós vimos narradas no Evangelho até então. Inclusive, uma pergunta que devíamos fazer é: o que é que tem tão de especial na cura desse cego de nascença? Já que não é novidade que no Antigo Testamento profetas chegaram a devolver vista a cegos. Nosso Senhor certamente, vimos no Evangelho, o próprio cego Bartimeu também teve a cura de sua cegueira. Inúmeras vezes na Escritura nós vamos ver que aqueles homens de Deus, assim chamados, curaram coxos, paralíticos, até ressuscitaram mortos e devolveram a visão a outras pessoas que também haviam sido cegos. Mas nesse caso em particular, a Santa Igreja, especialmente nesse período do Pentecostarion, nesse 5º domingo de Páscoa, associando ao símbolo da água, novamente traz à tona a piscina de Siloé, uma cura que parece ser diferenciada, uma cura que parece ser fenomenal comparada às outras. E logo houve um burburinho quando Nosso Senhor se aproximou da multidão, de repente, entre vários cegos que estavam em Jerusalém, cegos, coxos, paralíticos, enfermos, por assim dizer, aqueles que não podiam trabalhar, que eram pedintes, que eram mendigos, por costume iam até a grande cidade para ficarem nas portas do templo. Todos sabemos que grandes centros urbanos, principalmente portas de igrejas que são catedrais, hoje em dia, por exemplo, é um lugar que sempre veremos pessoas pedindo, porque onde há catedrais, onde há centros religiosos, onde há centros urbanos, há aglomeração de pessoas, e onde há aglomeração de pessoas, digamos que é vantagem que se possa estar pedindo, a fim de poder se sustentar aqueles que não podem trabalhar por suas próprias mãos. E ali estava entre esses pedintes esse cego de nascença,
E ao se depararem com ele, algo nele chamou a atenção de que imediatamente houve um burburinho e começaram a discutir. Senhor, este aí é cego de nascença, por que será? Por conta de que quem será que pecou? Ele ou seus pais? Para que o Senhor disse de que nenhum nem outro, mas tudo isso ocorreu para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Primeiramente, vamos analisar um pouco quão desviados já estavam os judeus, naquela então, da verdadeira lei judaica, da interpretação judaica da Escritura, durante a passagem de nosso Senhor Jesus Cristo pela terra, encarnado que era, dando as explicações das sinagogas, manifestando o poder de seu Pai, ele como enviado, Filho unigênito, um só com o Pai, duas pessoas distintas, mas completamente unidas pela natureza divina, o Filho unigênito do Pai, que é um com o Pai, em termos de divindade, tentou explicar e acalmar as pessoas a respeito de vários temas. Para que tenhamos uma amostra como os judeus já estavam completamente loucos em suas interpretações, vejam que chegam a cogitar: Senhor, quem será que pecou? Ele ou seus pais? Primeiramente, vamos analisar o seguinte: que os pais possam ter sido pecadores, não há nenhum empecilho que isso de fato ocorra. Quem não é pecador? Agora, que Deus puna a próxima geração por conta dos pecados dos pais, isso é uma interpretação completamente errônea. Deus já pode até haver consequências dos pecados dos pais, que como tudo na vida tem consequência, pode ser que os filhos sofram consequências em relação aos pecados e às más decisões dos pais. Isso é uma coisa. Agora, dizer que o próprio Deus irá infligir uma punição, um castigo aos filhos ou às próximas gerações por conta dos pecados dos pais e vai amaldiçoar a próxima geração por conta dos pecados dos pais, punindo os próximos inocentes pelos pecadores anteriores, isso, na verdade, é uma coisa completamente sem sentido. Uma coisa completamente fora de cogitação daquilo que é o Deus misericordioso. Não há nenhum indício disso na lei de Moisés, nem nas explicações que os rabinos originalmente tinham e pregavam. Depois que ele pudesse ter pecado, e por isso nasceu cego. Veja bem, como alguém pode pecar antes de nascer? Acaso pecou no ventre? Qual é o sentido disso? E sabem para onde vai esse devaneio dos judeus? Na época de nosso Senhor Jesus Cristo, várias seitas estavam convivendo entre elas. Haviam várias facções entre os judeus. Já não era mais unânime aquilo que se dizia respeito ao entendimento do Torá e daquilo que era a verdadeira manifestação do Deus de Israel ao seu povo escolhido. Entre essas seitas, entre os fariseus, entre os zelotas, existiam também os saduceus. E os saduceus, por incrível que pareça, já estavam cogitando acreditarem na teoria da encarnação, da reencarnação. Ou seja, que a alma, de tempos em tempos, voltava e participava novamente de diferentes corpos ao longo da existência. E embora não pregavam isso abertamente, já havia-se a cogitação disso entre os saduceus, de que haveria reencarnação. E vejam que mesmo hoje em dia, alguns ramos dos atuais ditos judeus creem veementemente que existe a reencarnação e baseiam-se a sua fé nisso. Por isso que são supersticiosos e por isso que pensam que precisam realizar-se muito bem aqui nessa vida, porque muito provavelmente quando encarnarem novamente, precisam colher os frutos dessa existência temporal que tiveram agora. Até hoje, alguns dos ramos dos judeus creem em reencarnação e creem fortemente. E naquela época, tão desviados estavam os saduceus daquilo que era a fé original de Moisés, que ainda que não pregasse abertamente isso em palavras, tinham essa superstição, essa teoria de que a alma poderia voltar à existência na vida. E por isso aqui faz sentido que perguntaram: será que quem pecou? Ele ou os pais dele? Primeiro erro, que Deus poderia estar punindo ele pelo pecado dos pais. E esse não é o Deus misericordioso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Isso é um ídolo já criado na mente do homem.
Por isso que toda religião não passa de um ídolo. Porque é um projeto da mente humana moldando um Deus ficcional, um Deus que não se conhece, à imagem e semelhança da mente. Já o Deus verdadeiro é nós que nos moldamos a Ele, que Ele é infinito, é misericordioso, é compassivo, e todos os seus atributos concluímos que nós não pode ter sido alguém que cabe na nossa mente. Então nós é que nos adequamos a esse Deus verdadeiro. E por isso que é somente dentro da igreja ortodoxa é que nós conhecemos e sabemos quem é esse Deus. E não podemos passar a nossa existência como ortodoxos nesta vida, continuando como os pagãos ou como os heterodoxos, nunca conhecendo o Deus verdadeiro. Porque existem alguns ortodoxos que correm os riscos, e nós somos os primeiros que corremos esses riscos, pode acontecer qualquer um de nós, que passamos todo o catecismo, as liturgias, os ofícios, e sempre Deus para nós é um Deus desconhecido. Não sabemos seus atributos, não conhecemos Ele, não o tocamos com a nossa mente, o nosso coração, e passamos a vida também dentro do corpo do Deus verdadeiro, mas sem nunca conhecê-lo, que seria uma tragédia. Agora, os idólatras, as religiões como um todo, todas elas não conhecem nem de fato onde está o Deus verdadeiro. Porque fabricam imaginações, e dessas imaginações fabricam os atributos para os seus deuses criados, o que nós chamamos de ídolos. E quando nós nos desviamos da verdade, é isso que é o perigo. Por isso que toda heresia é a destruição total do homem. Porque como ele vai ter a esperança, fé e até amor, se ele não conhece ou confunde a fonte da esperança, da fé e do amor com ídolos. E isso aconteceu, infelizmente, com os judeus. Acreditavam em atributos que não pertenciam ao Deus verdadeiro. Como, por exemplo, que ele puniria uma geração futura pelos pecados dos pais. Isso não é misericórdia, não é amor, não é compaixão. É até injusto, óbvio. Todos dirão que é injusto. Qualquer pessoa que crê nisso vai dizer, esse Deus é um Deus injusto. O que é que eu fiz para merecer? O que é que eu tenho a ver com o pecado dos meus pais? E é por isso que muitos, com o tempo, abandonariam esse Deus ficcional. Agora, outra teoria agora faz sentido. Quem pecou? Ele ou seus pais? Como ele pode ter pecado antes de nascer? Ou como ele pode ter sido criancinha e pecou antes de nascer no ventre da mãe? Que sentido? Não. Atribui-se isso à reencarnação. As explicações dos Santos Padres sobre de onde vem essa interpretação, São Basílio, Crisóstomo, Cirilo de Jerusalém e vários outros, nos explicam que essa dúvida existiu devido à teoria de que poderia haver reencarnação. Então, portanto, talvez esse cego em outra vida foi alguém pecador e mau, e aí, como punição, na hora que nasceu, Deus o fez nascer cego de nascença. Até aqui, estamos interpretando, entendendo mais ou menos o contexto na hora que visualizaram ele, o espanto. Mas há algo por trás que mais ainda espantou as pessoas que viram esse cego, que as fez estarem assombradas com o seu estado. E agora nós veremos qual a diferença da cura desse cego de nascença para outros cegos. E por que é que Nosso Senhor, ao explicar, nenhum nem outro, nem os pais, nem ele. Mas isso ocorreu para a manifestação da glória de Deus. Ora, meus amados cristãos ortodoxos, que uma pessoa possa nascer cego de nascença, isso não é nenhum espanto para nós. Desde a queda de Adão, a consequência da queda de Adão não foi só apenas as doenças, as enfermidades que vão um dia terminar na morte. A deformação da humanidade também é uma consequência da queda. É por isso que alguns filhos nascem sem braço, alguns filhos nascem cegos, outros com problemas mentais, outros com síndromes, outros com deficiências e até deformados. Geneticamente, todo o nosso DNA já está danificado. E não é de se espantar que é possível que eu, que vocês, que qualquer um de nós, quando tivermos um filho, ele possa nascer deformado. Não vai deixar de ser nosso filho, vamos amá-lo do mesmo jeito. E lembremos sempre disso, não sem desespero, é consequência da queda de Adão, do pecado de Adão, também dos meus próprios pecados que adicionei, e a nossa natureza é corrupta. A nossa natureza está danificada. Tanto que alguns nem filhos conseguem ter. Outros terão filhos saudáveis, mas talvez saudáveis fisicamente, mas enfermos mentalmente.
Alguns terão filhos que terão a mente sã, mas o corpo nasceu deformado. Nanismo, gigantismo, todos os tipos de deformações genéticas, consequências da queda de Adão, onde não só nós vamos colher o salário do pecado, que é a morte, mas também a deformação do gênero humano. Então, que esse homem era cego de nascença, não é nem nada que faça tão fora de sentido assim. Então, por que é que se espantaram tanto ao vê-lo, sua aparência, que chegaram a perguntarem, meu Deus, Senhor Rabi, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Provavelmente era algo difícil até de olhar. E aqui nós vamos entender que a consequência da deformação da natureza humana pela queda, às vezes fabrica deformidades. E esse cego não é apenas um cego como os outros que tinha danos na sua retina irreparáveis e por isso não via. Não. São Basílio Grande, em suas homilias para esse domingo, nos dá a explicação de que esse cego nasceu sem olhos. A órbita de seus olhos, de seus globos oculares, estava vazia quando ele nasceu. E é por isso que os fariseus, mais tarde, vão perguntar e chamar os pais dele para averiguar se de fato era o filho que nasceu sem olhos. Porque se de fato isso foi algo aí muito grave, ocorreu na cura, onde os saduceus ficaram agora com seus rabos presos e suas bocas amordaçadas para o que estavam dizendo e perseguindo Jesus Cristo, nosso Salvador, e ainda dizendo que qualquer um que o seguisse seria preso e expulso das sinagogas. Mas de repente algo ocorreu aí que foi necessário que os fariseus checassem com até os pais se de fato esse era o mesmo cego de nascença que estava ali pedindo em Jerusalém e era, portanto, famoso pela sua condição deformada de ter nascido sem olhos. Meus amados cristãos ortodoxos, esse não é um caso fácil de curar. Que pessoas com danos na retina foram curadas milagrosamente pelos profetas, isso nós temos vários exemplos no Antigo Testamento. Mas nunca se viu que um ser humano pôde fabricar olhos e resolver o problema de alguém que nasceu sem olhos. Mas, como disse Cristo, nem os pais nem ele pecaram, mas para a glória de Deus, esse momento foi providenciado, em outras palavras, por mim mesmo. E no momento, então, que nosso Senhor se depara com ele, cospe no chão, simbolizando todo o poder do verbo que criou o ser humano na sua originalidade do nada. Aquele que fabricou os nossos órgãos lá no paraíso, lá no começo de tudo, cuspiu no chão, simbolizando o poder de sua voz, que cria, sua palavra cria. Cospe no chão, mostrando que a umidade foi dada pelo próprio Deus para que haja vida. Do barro da terra faz duas bolinhas. De fato, o homem foi criado da onde? Da terra, do humus, do pó. E enquanto ele fazia isso, friamente diante dos fariseus e de todos que entendem as Escrituras, e quando foram vendo onde é que isso terminou, com certeza tremeram, porque o objetivo desse milagre, da manifestação da cura do cego de nascença, não era uma simples cura, mas o objetivo desse milagre era revelar e provar, de uma vez por todas, qual a identidade desse Jesus de Nazaré, nosso Salvador, que andava há 3 anos diante dos homens. O objetivo desse milagre não é apenas uma cura, mas a manifestação da glória de Deus, ou seja, que o Deus que estava andando entre os homens encarnou e que estava provando que ele não era um mero profeta, nem um mero rabino, não, mas o Filho unigênito de Deus, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, um só com o Pai em substância, coeterno com o Pai. E naquele momento, cospe no chão, faz 2 bolinhas, abre
a órbita vazia, levanta as pálpebras e deposita em cada cavidade, em cada órbita ocular, uma bolinha, outra bolinha, fecha novamente as pálpebras e diz: lava-te na piscina de Siloé. E naquele momento, a água, simbolizando toda a graça de Deus, ao lavar-se o seu rosto na piscina de Siloé, que fenômeno! Ao abrir agora suas pálpebras, eis aí um homem que nasceu sem olhos, e a partir de agora, pôde ter órgãos fabricados do nada, pela terra, pelo cuspe, pela água. Nervos foram anexados ao cérebro, do nada, através desse grande milagre. Não só os órgãos foram criados, como milagrosamente os nervos ópticos foram conectados ao cérebro, e esse homem pela primeira vez viu a luz criada, viu a humanidade, viu a natureza, viu a luz do sol, viu as pessoas, viu seus pais, viu aquele que o curou. E por isso é que todos que observaram isso, rapidamente fizeram a conclusão: opa! Adão foi criado da terra. Ninguém cria matéria do nada. Esse que está diante de nós criou matéria do nada e fabricou órgãos a partir da terra, do cuspe e da água. Esse só pode ser Deus caminhando entre nós. E não houve mais dúvida para quem viu este milagre, que até Lázaro morrer e ressuscitar após 4 dias, esse foi o maior milagre que Cristo havia realizado até então, sendo superado depois apenas pelo milagre da ressurreição de Lázaro há 4 dias, já putrefado em decomposição. Por isso que o maior milagre que Cristo realizou foi a ressurreição de Lázaro, mas depois, logo após, o segundo maior milagre que Cristo realizou foi a cura do cego de nascença. E naquele momento os fariseus caíram a ficha de que tudo o que já haviam subentendido, que Cristo de fato era o Messias e eles estavam negando-o, agora ficaram em um cerco fechado. E tiveram que ir até os pais e confirmar: esse é de fato o vosso filho, que nasceu cego? Sim. Esse é o nome. E quem o curou? Como é que ele passou a ver? Olha, como ele passou a ver nós não sabemos. Quem o curou também não vimos. Mas que esse é nosso filho, e que nasceu de nascença sem olhos, e que agora tem olhos, isso sabemos. Então os fariseus ficaram encurralados. Não havia mais como negar que ali de fato estava o Messias, o Deus encarnado que estava denunciando a corrupção dos fariseus, saduceus, e toda a corrupção da elite judaica. Então vão pelo último recurso, voltam ao homem e o interrogam mais uma vez. Porque toda a multidão viu aquele milagre, portanto, não havia dúvidas de que Deus já estava, o Deus de Israel havia encarnado, estava entre eles, estava sendo contestado e perseguido, inclusive, pelos próprios fariseus, que conscientemente, havendo deturpado a lei, agora o seu reinado estava ameaçado. E voltam novamente o homem e dizem: quem te curou? Como te curou? E ele, obviamente, disse: mas é uma coisa óbvia, que estão vendo e falando comigo e vendo os meus olhos. Qual é o problema? E começando com a audácia, uma vez que todos estavam com medo da perseguição caso defendessem Jesus de Nazaré. Mas mesmo assim, com audácia e gratidão, deixando eles em um cerco, digamos, apertado, com calças curtas, vamos dizer assim, automaticamente o cego os interpola e diz: por que quereis saber tanto quem me curou? Acaso quereis fazer também vós, discípulos dele? Não, somos discípulos apenas de Moisés. Tu que queres ser discípulo dele? Ou seja, não havia mais argumentos. Já estavam discutindo sem palavras de contraponto. E com muita gratidão, depois Cristo finaliza o milagre para com o cego. Como assim finaliza? Já não estava finalizado o milagre? Fisicamente sim. Mas havia uma outra visão que Cristo queria abrir dentro do cego, que era a visão espiritual sobre quem era o Filho do Homem. E voltando-se a ele, diz: crês no Filho do Homem? E ele pergunta: quem é? Para que eu possa crer, Senhor, mostre-me, diga-me quem é para que eu possa crer. É este que fala contigo.
E ele creu e disse, pois, portanto, reconheço-te, Senhor, tu és o Filho de Deus. Eis que aqui, primeiro, a visão física foi restaurada, e agora, como presente extra, Cristo ainda deu a ele a visão espiritual de reconhecer, de fato, quem era o Messias, que estava diante dele, e que, portanto, não o confundisse com um mero profeta, mas somente Deus pode criar órgãos do nada. E, portanto, entenda, ó cego, eu que te devolvi a vista, eu que te dei a vista, que te fabriquei seus olhos, só posso ser quem? O Deus que te criou do ventre de tua mãe. E que vim finalizar o que eu comecei no ventre de tua mãe, eu vim terminar hoje, para a glória de Deus. Então tu és uma figura abençoada. Eu quis terminar de fabricar-te, tu já sendo um adulto, tendo sofrido, para que eu te desse um presente duplo. Não só desse a vista a ti, que é coisa fácil para mim que sou Deus, mas que te desse um presente extra e final. Te revelar que eu sou Deus que criou no ventre de tua mãe, que criou todo o universo, que criou as estrelas, os mares, a areia, todos os elementos. E que, portanto, se criei todos os elementos, saco esses elementos em minha mão, ou seja, o humus, que significa todos os elementos orgânicos, cuspo, botando o poder de minha palavra, e com a umidade da água de Siloé, tu tiveste os teus órgãos devolvidos a ti. Coisa que eu deveria ter te dado no ventre de tua mãe, terminei de dar agora. Entendestes com quem está falando? Esse é o diálogo final entre o cego e nosso Salvador. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que nós vemos que profundidade o Evangelho é lido segundo a verdadeira interpretação de nossos santos padres e as explicações que a Igreja Ortodoxa guarda de geração em geração sobre cada detalhe que ocorreu dentro do Evangelho. E se esse sermão até agora parece ter sido surpreendente, vamos entender o seguinte. Nosso Senhor disse, as obras que eu fiz, depois aquele que crê no meu nome, fará obras maiores do que estas. E eu vos pergunto, há obra maior do que ter ressuscitado Lázaro após 4 dias, ou fabricar olhos, ou cego de nascença? Não tem como o homem criar órgãos do nada. Isso é coisa só de Deus. É o que parece, não é? Mas nós não podemos nos esquecer que a humanidade foi alterada após a encarnação. Quando Deus encarna, a humanidade passa a estar unida com Ele de maneira inseparável. Depois, com a ressurreição, a morte foi derrotada. Então a humanidade tem poder sobre a morte agora. E depois disso, com a ascensão, essa humanidade foi deificada. A natureza humana está sentada à destra do Pai, cheia de glória. E não só isso. O corpo de Cristo, que é a igreja, recebeu os dons do Espírito Santo através do Pentecostes. E todo o Espírito Santo agora tem como receptáculo, como detenedora, a igreja ortodoxa é detenedora do Espírito Santo. Então, a partir de agora, com a encarnação e a ressurreição, e a ascensão e o Pentecostes, o que a humanidade batizada pode fazer é algo maior do que Cristo realizou enquanto vivo, na terra, passando os seus 3 dias, depois morto e ressuscitou. Maiores serão as obras que farão aqueles que creem em meu nome. E de fato isso ocorre, continuará ocorrendo até a volta de Cristo. E uma vez ocorreu de maneira especial. Agora façamos uma viagem ao ano 1530, na ilha de Corfu. Naquele então, essa ilha estava dominada por alguns governantes venezianos. E, resumindo a história, um certo jovem de nome Estevão foi envolvido com seus amigos em um roubo. Ele era inocente, não participou. Não teve medo de voltar à cidade no dia seguinte, porque era inocente. Mas foi confundido com um bando de ladrões que haviam roubado farinha. E naquele momento foi pego e levado ao governador. Ele acreditava que a sua inocência era digna de confirmação e não se preocupou. Porém, com a falta de testemunhas que pudessem defendê-lo, ele foi condenado por roubo. E a lei era muito severa. E foi dado a ele a escolha. Ou cortamos suas mãos ou arrancamos seus olhos. O que você decide? Ele desesperado de ser inocente e ter chegado até essa ocasião, essa tentação terrível em sua vida.
lembrando que trabalhava para sustentar sua mãe, pensou, pois arranque meus olhos, porque quem sabe como cego eu posso mendigar, ao menos tendo minhas mãos, ou arrumar algum emprego que eu possa trabalhar de alguma coisa com minhas mãos. Arranque meus olhos. E o menino Estevão, completamente desanimado, abalado, em agonia, perguntando-se o que é que aconteceu, o que é que ele fez para estar passando por isso, sendo inocente. Talvez teria sido melhor ter sido ladrão, já que a inocência é retribuída dessa maneira. Só Deus o sabe. E foi para o algoz. E o algoz, o torturador, arrancou seus olhos, e esse menino voltou para sua mãe. Desolados, completamente sem perspectiva de vida, saíram da ilha de Corfu e foram para a cidade de Cassiopeia, na igreja de São Lázaro. E a única coisa que podiam se consolar foi bater na porta, pediram ao padre desta paróquia que pudesse abrir. Essa era uma pequena capela de interior, uma capela de campo, uma capela rural da cidade de Cassiopeia. E ali se coloca e espera uma vigília. Passa uma vigília em lágrimas, pensando o que a vida nos reserva. Um dia estamos sãos, no outro dia estamos sem olhos, sem braços, sem perna, mortos, perseguidos. E passaram durante aquela vigília pedindo consolo à Mãe de Deus. E diante do ícone que estava nessa capela, o ícone da Mãe de Deus, de Cassiopeia, começaram a rezar que a Mãe de Deus os consolasse, que os amparasse. Em lágrimas estavam rezando a Mãe de Deus que os desse um consolo. E a mãe estava rezando silenciosamente por seu filho: console meu filho, ó Theotokos, ó soberana Virgem Maria, ó nossa Rainha e Mãe, console o coração de meu filho. E o filho também rezando fervorosamente à Mãe de Deus, pedindo um consolo ao seu coração por essa injustiça. E o que aconteceu foi que de repente Estevão teve uma visão. Sem olhos, ainda com todos os hematomas de ter tido os seus olhos recém-removidos, de repente teve uma visão. A própria Mãe de Deus, como que saindo do ícone, se apresentava diante dele, levantava os seus olhos e colocava 2 olhos novos dentro de suas órbitas agora vazias. Depois fechava e a visão desapareceu. E depois dessa visão, ele estava não só vendo agora espiritualmente o que viu, mas recobrou a visão. E naquele momento começou a gritar desesperado: mãe, mãe, estou vendo! E a mãe pegou uma velhinha do veliário e foi até o seu filho pensando: meu filho deve ter enlouquecido. Foi demais o que ele passou no dia anterior, seu juízo deve ter sido arruinado. Tentando acalmá-lo, pega uma velhinha e quando vai se dirigir ao rosto do filho para tentar acalmá-lo, percebe que ele estava com olhos. E não só isso, ela reparou imediatamente um detalhe: os seus olhos antigos eram castanhos e esses olhos agora novos eram azuis. E naquele momento chamam o capelão, o monge, contam esse milagre, e esse monge então glorificou a Santíssima Theotokos e a Deus, que consolou os injustiçados, ela que é a consoladora dos aflitos, e ele mesmo foi o governador veneziano em Corfu, atravessou a ilha e foi ele denunciar que você é um governante injusto, sem ter investigado corretamente, sem ter averiguado corretamente os fatos, acabou de punir o inocente. Porque eu te digo que aquele que tu mandaste arrancar os olhos agora veio e com olhos novos. E ele ficou completamente perturbado, claro que não acreditou nisso, falar é fácil, provar é que é o que interessa. Foi até o seu algoz e perguntou: ei, há um boato de que esse menino tem olhos. Você arrancou de fato os olhos como eu mandei? E o algoz disse: olhe, os olhos estão ainda frescos. Pegou ele tinha o balde, onde ele havia jogado os olhos recém-retirados, e disse: esse te garanto, são os olhos que acabei de tirar da vítima a qual eu imolei. E então o menino foi colocado na presença do governador, pessoalmente foi ver o menino e realmente glorificou a Deus por tal milagre. Meus amados cristãos ortodoxos, esse é o famoso milagre do ícone de Cassiopeia. Existe até justamente esse ícone. Nosso monastério tem fabricado uma cópia desse ícone para até comercializar. O ícone de Cassiopeia. Vemos então que o que nosso Senhor havia prometido se cumpriu. Aqueles que creem em meu nome
farão obras ainda maiores do que estas. E de fato vimos que a Santíssima Teotocos sempre Virgem Maria, ela que sempre fez a vontade de seu filho, a vontade de Deus, sendo ela também partícipe do corpo de seu filho, teve o poder de criar, assim como Deus cria do nada, também a mãe de Deus fabricou olhos do nada para o jovem Estevão. E pensamos às vezes, isso é para a mãe de Deus, porque ela é toda santa. Negativo. Isso é um fenômeno da Igreja Ortodoxa. Após a encarnação, a natureza humana foi alterada, está unida com Deus que cria e tudo pode, tudo poderoso. Especialmente quando houve a ressurreição, a natureza humana agora tem poder sobre a corrupção. Não é mais ao contrário, que a enfermidade e a deformação têm poder sobre nós. Nós, com a condição de fazer a vontade de Deus e cumprir os seus mandamentos, se assim o vivemos uma vida conforme os mandamentos, então a graça de Deus vem morar em nós. Não é algo que está alheio a nós. Ao contrário, após a ressurreição, a encarnação, a ressurreição e a ascensão, e a graça do Pentecostes, a Igreja Ortodoxa e seus membros, caso realizem a vontade de Deus, possuem até um poder de criar do nada igual a Deus. Por quê? Porque se tornaram deuses, depende de que ponto de vista. O que Deus é por natureza e essência e substância, todos nós agora o somos por graça. Não só a mãe de Deus, todos os batizados. A pergunta é, estamos fazendo a vontade de Deus? Se há algum empecilho, que talvez esses milagres não se manifestam comumente, e muito menos nos tempos de hoje não vemos mais esses milagres glamourosos, não culpemos que o médico não é mais médico. Não culpemos que os remédios, os mistérios não têm mais validade. O problema é a nossa falta de vontade de fazer a vontade de Deus. Porque se nós fizéssemos plenamente a vontade de Deus, milagres maiores do que aqueles os quais Cristo fez, nós também realizaríamos. Como houve esse milagre de Cassiopeia. A pergunta é, estamos realizando a vontade de Deus? O único empecilho é este: cumprir ou não cumprir os mandamentos. E sempre que há necessidade, Deus impera a sua graça, gratuitamente na Igreja Ortodoxa e em seus membros, que têm o mesmo poder e as mesmas faculdades de criar, de curar, de milagres que Deus tem naturalmente, por natureza e substância. A Igreja Ortodoxa e seus membros batizados o têm por graça. Afinal de contas, como diz Atanásio, Deus se tornou homem para tornar o homem Deus, através da graça, por participação na graça de Deus. Sendo novamente, repito, o que Deus é naturalmente, originalmente, por substância e natureza, nós agora somos por graça, inclusive com a faculdade de criar do nada. Pelo nosso poder? Não. Pela graça de Deus, que impera violentamente após o Pentecostes dentro da Igreja Ortodoxa e seus membros. Que disso, meus amados, queridos cristãos ortodoxos, nosso Deus, Salvador, faça-nos dignos, pelas orações da Santíssima Mãe de Deus e de todos os santos. Amém. Christos Vascrissi. Christos Anesti. Cristo ressuscitou. Christ is risen. Christi Agniga.